E para entendermos um pouco mais sobre essa indicação e as causas que ela pode gerar, nós conversamos agora com o economista e consultor Carlos Caixeta. Em primeiro lugar, boa noite, Caixeta. Obrigado pela presença. Bem-vindo. Boa noite, Vitor. É um prazer estar mais uma vez aqui. Boa noite a todos. Caixeta, para começarmos a conversa, queria que você explicasse a importância desse cargo, né? O Gabriel Galípolo foi indicado para a Diretoria de Política Econômica do Banco Central. Qual vai ser a atuação dele, exatamente o que faz quem é indicado para esse posto? Qual vai ser o papel na discussão sobre juros, né? Afinal de contas, essa é a bola da vez, né? É esse o maior motivo da queda de braço entre o governo e o Banco Central. O governo pressiona, o Banco Central cobra que sejam reduzidos os juros. Qual vai ser o papel do Galípolo no meio desse fogo cruzado? É uma posição muito importante, porque ele tem uma voz ativa em todas as discussões. Ele é uma voz que precisa ser considerada em todas as questões envolvendo exatamente os juros, os impactos com relação à inflação, todos os modelos que o Banco Central utiliza e que tem e que guarda relação a tudo que está sendo desenvolvido hoje, que impacta na vida de todos nós, né, do cotidiano de todos nós. Então, é uma figura proeminente dentro do Banco Central e guarda ali um aspecto de muito holofote, inclusive perseguido, no bom sentido da palavra, por muita mídia, muita midiática, e precisa ser um porta-voz à altura e guardar, né, um aspecto técnico, um aspecto mais objetivo dentro dessa função também. E o nome em si, o Caixeta, na sua opinião, é um bom nome? Foi uma boa indicação? O Galípolo, ele é o que nós chamamos de economista ambidestro, né? Então, ele tem uma experiência acadêmica e tem uma experiência profissional, né, de banco muito positiva. E ele tem uma característica muito interessante, que ele é o que nós chamamos de um economista heterodoxo moderado, né? Então, ele acredita que o Estado, né, o poder público precisa estimular a infraestrutura, os setores de ponta, onde o capital privado, no início, não tem muita força, não tem muito recurso para entrar. Então, essa questão de saneamento, infraestrutura básica, bens de ponta, o Estado precisa entrar, precisa ter um desenvolvimento, e se para isso a gente precisar aceitar um pouco mais de inflação, um pouquinho mais de inflação, seria natural. Então, mas ao mesmo tempo com responsabilidade. Então, vamos dizer assim, ele é um moderado, contrariamente ao ortodoxo que olha com muita força esse controle de inflação. O heterodoxo moderado, ele é um economista que ele é mais conciliador. Ele equilibra mais os pratos e é uma voz ali que vai buscar, entendo eu, esse equilíbrio ali dentro ali do Copom e vai pedir uma certa ponderação, mantendo essa questão técnica, mas com esse viés um pouco mais desenvolvimentista. E falando sobre os juros em si, Caixeta, na semana passada nós tivemos a reunião do Copom. A decisão foi pela manutenção, né? Foi mantido o atual patamar da taxa de juros, 13,75% ao ano. Havia até uma expectativa, o governo vinha cobrando bastante, até chegou a se imaginar num primeiro momento que pudesse haver um corte, não veio esse corte. O que é que você projeta agora? Será que nas próximas reuniões aí sim virão reduções da taxa de juros ou não? A tendência é que ela continue nesse patamar atual? O que é que você está projetando, Caixeta? Em se observando o perfil ortodoxo da equipe, né, que é uma equipe conservadora e que tem a missão, né, de combate muito forte à inflação e mirando essa nossa meta ali de 4,75 para esse ano, protegendo essa inflação, entendo que há espaço, considerando o perfil, né, dessa equipe de hoje, há espaço para começar uma redução a partir do segundo semestre. Então, entendo ali que junho ainda vai se manter essa taxa, com o início dessa redução só a partir do segundo semestre, redução leve aí de 0,25% a 0,5% só a partir de julho, com a inflação mais contida. E também nós temos um cenário internacional que ainda é preocupante. Nós temos ainda crises de bancos lá fora,
em especial nos Estados Unidos, que pede um cuidado, que pede uma certa cautela, e temos que observar também se essas expectativas dos agentes econômicos, elas estão ancoradas, elas estão firmes a ponto de permitir que essa equipe, que é ortodoxa, que é bem conservadora, ela já tenha confiança que pode reduzir essa taxa de juros, que seria um alívio para o país, né? As empresas estão muito travadas, o dinheiro está muito caro, as famílias realmente, eu tenho a impressão que nós estamos acelerando realmente com freio de mão puxado, mas é o papel do Banco Central, o compromisso deles é com a inflação, e no tecnicismo e no perfil ortodoxo é o que nós temos para hoje. E quais seriam os impactos disso, Caixeta, caso mantidos os juros nesse patamar atual, ou que pelo menos haja uma queda muito gradual e ainda que demore para acontecer essa queda? Quais seriam os impactos disso? O governo vem atribuindo justamente aos juros a paralisia econômica, né, a dificuldade em engatar uma recuperação econômica mais forte, justificando todos os problemas econômicos em cima da taxa de juros. Faz sentido isso para você? Está correto esse raciocínio? Quando a gente tem os juros nesse patamar, de fato, tudo fica mais caro, né? O crédito fica mais caro, e o crédito é o que oxigena a nossa economia. Então, as empresas ficam que a gente chama de engargaladas, né? É como se, esse exemplo do carro andando com o freio de mão puxado, ele é muito verdadeiro. Agora, não adianta a gente ter toda uma prosperidade com a inflação elevada, né? Agora, acertar esse equilíbrio, né, de soltar os juros com a inflação equilibrada que é o grande desafio, né? Não tem uma fórmula mágica, né? Então, acertar esse ponto que é o desafio do Banco Central, e que não é fácil, né? Então, mas quanto antes, melhor. Então, torço para que o quanto antes, o mais rápido possível, que seja julho, as nossas taxas comecem a cair, para que a gente a nossa economia comece a desenvolver, as empresas voltem a tomar dinheiro emprestado, as famílias voltem a ter crédito para fazer suas compras, e aí a gente consiga retomar o nosso desenvolvimento para que a gente cresça esse ano ainda entre 1,5% e 2% ao ano, e não o 0,9%, 0,85%, que o relatório Focus, que o mercado prevê, que a gente cresça esse ano, que é muito baixo. Nós precisamos crescer mais. Muito bem, a análise do economista e consultor Carlos Caixeta. Obrigado mais uma vez, Caixeta, pela presença. Um grande abraço a todos. Boa noite. Obrigado.